Olá pessoal, eu sou o André e você está em mais um Grilicast. Pessoal, o nosso tema hoje é material do SAS. Quais suas potencialidades? E hoje eu tenho dois personagens, professores, beldades ilustres aqui do nosso colégio. Eu acho que juntando aí de tempo de casa deve dar um tempão, hein? Vocês dois aí, que são dois professores que já fazem parte do nosso time há muito tempo. Inclusive um deles pegou transição de material, então acho que isso vai ser muito legal compartilhar com vocês. De um lado está o nosso querido professor Claudinei, que eu confesso que é difícil competir com ele com a questão do carisma, né? Um professor muito querido, eu queria que ele se apresentasse aqui para vocês. Boa tarde, obrigado pelo convite, André, e a gente tem muita coisa para conversar a respeito desse material aí. Maravilha! E também, né, aqui do meu lado, a querida professora Leilane, que além de uma professora muito querida, também é muito difícil competir com ela na questão da proximidade com as famílias. Também esse ano se tornou mãe de uma estudante do 6º ano. Esse ano o herdeiro dela começou no 6º ano. Eu queria que ela se apresentasse aqui para vocês. Olá, meu nome é Leilane, é um prazer, André. Muito obrigada pelo convite. Eu espero contribuir com o dia de hoje da melhor forma possível. Ah, maravilha! E vão sim! Bom, pensando no material do SAS, o material, a gente chama de material do SAS, mas é o material Ari de Sá. O Ari de Sá, ele é um material que vem do Nordeste, então ele foi idealizado no Ceará, tem uma escola que leva esse nome também, e um material que foi muito exitoso. A gente sabe que o Ceará, pensando em educação, é um dos estados que está à frente no Brasil, nessas estatísticas, e foi se utilizado esse estado do Ceará como um grande modelo. E chegou aqui para São Paulo. Claro que ele chega com algumas adaptações, né? Porque pensando lá, sei lá, no ensino médio, o SAS para o ensino médio em São Paulo, ele tem algumas exigências maiores, porque os nossos vestibulares são mais concorridos. Mas essas adaptações ocorrem só no ensino médio? Não. Ocorrem também desde o ensino infantil até o ensino médio, porque são questões de regionalização, etc, etc. E hoje, com esses dois professores potentes, eu queria conversar com vocês e levantar algumas questões importantes para que vocês saibam também quais as potências desse material, né? Porque a gente fala muito, a escola é do material SAS, mas conhecer na miudeza, eu acho que hoje é um dia especial para que a gente conheça, né? E eu queria começar com o professor Claudinei, que é um professor que pegou essa transição, e eu queria começar com esse ponto. Passou por um outro material de ensino, e depois a escola optou e mudou todos os segmentos já para o material SAS. Como é que foi isso, professor Claudinei? O material do SAS, ele é um ótimo material, é um material de excelente qualidade, e isso foi o quê? Uns 6, 7 anos atrás. Olha, posso estar até enganado, pode ser que seja... 10 anos, esse é o 10º ano. Já é o 10º ano, então eu estou enganado. Eu estou há 12 aqui, quase, então são 10 anos. E o material, o anterior, ele não tinha tanto conteúdo, tantas coisas, plataformas como o SAS tem. Por exemplo, você tem hoje o aluno, além do livro físico, ele tem o livro que é online, que é o mesmo livro que ele tem para poder utilizar em casa. Então você não precisa estar toda hora lá com o livro na mão, você pode utilizar o livro digital. E pensando nessa transição também, professor Claudinei, você foi professor, né, ali 1, 2 anos, usando outro material, e depois passou a ser professor utilizando o material do SAS. Como professor, você percebeu diferença ali? Precisou estudar mais ou não percebeu tanta diferença? Como é que foi? Não, a qualidade do livro do SAS, do conteúdo do SAS, você requer o professor, ele precisa
Porque se o professor chegar com esse livro e falar, nossa, eu sei tudo, você precisa conhecer o material, você precisa estudar, é diariamente isso. Não adianta você chegar e achar que você tem tudo na ponta da mão, na ponta da língua. Então, esse material, ele é muito diferenciado comparado ao material anterior que a gente tinha há 10 anos atrás. Maravilha. E aí, pegando esse gancho, queria fazer uma pergunta para a Lê. A professora Leilane é a professora que atua ali, a especialidade dela é ensino infantil. E o ensino infantil, né, são estudantes que estão ali numa fase ainda anterior à alfabetização, tá pavimentando esse caminho para a alfabetização. Professora, como você enxerga que o SAS e o material do SAS, junto com a mão da professora, proporcionam esse caminho e formar o estudante para que ali, inicialmente, nos primeiros anos do F1, eles tenham as competências necessárias para conseguir serem alfabetizados? O material SAS, ele é muito bom também na educação infantil, ele é muito potente. Por quê? Porque ele preza o que nós acreditamos na escola, que é o brincar. A criança, ela aprende brincando, ela aprende através de vivências. E cada segmento do material, antes da gente aplicar o conteúdo para os alunos, tem uma proposta lúdica para a gente fazer com eles. E como que funciona isso? Isso é muito bacana. Eu vou dar um exemplo. Esse bimestre nós vamos iniciar um projetinho com eles, que também está atrelado com o material SAS, que é sobre os planetas, né? E eles adoram isso, né? Que criança que não quer viajar e ao universo, né? Conhecer os planetas. Então, nós professores vamos preparar uma sala muito legal para eles, né? Com luzes, com os planetinhas. Vamos colocar um capacete espacial. E é a partir disso que eles vão aprendendo. Então, essa é uma proposta muito bacana do nosso livro. E a maioria das atividades são assim. Então, envolver o estudante, né, mesmo que os pequenininhos ainda, numa atividade mais prática, que eles consigam sentir esses conteúdos, não é isso? Isso, e agora, exatamente. eu queria fazer até uma provocação, se você me permite. Sim. Então, como que é isso? Os alunos, mesmo no ensino infantil, têm lição de casa para fazer? Sim, eles têm lição de casa. E eu acho isso muito importante, né? Eu vou dar um exemplo desse livrinho aqui do SAS, que é o livro Era Uma Vez. Esse livro aqui, a gente encaminha para as famílias uma vez por semana, para ele estar lendo história para os seus filhos. E o que é bacana, aqui na escola, principalmente esse ano, eu senti que a contação de história está em alta, né, aqui na escola. Isso é muito bonito, porque a coordenação trouxe isso pra gente, né? E a gente consegue também, com o material, envolver os pais nisso, né? Envolver os pais com a leitura. E com a leitura a gente aprende, né? A gente desenvolve várias habilidades nas crianças, como desenvolver a atenção, desenvolver a criatividade. E os pais lendo também em casa com eles, cria também um vínculo afetivo, né? Cria boas memórias, e é um projeto bem bacana. E eu observo, nas minhas andanças pela escola, que a sua aula é um pouco diferente, né? Eu não vejo a Lê ali dentro da sala de aula, eu sempre vejo ali, porque é o horário que eu tô voltando do almoço, né? E aí eu vejo a Lê com a turma dela ali em roda, sentados no pátio. Por que isso? André, a educação infantil, a rotina da educação infantil é essencial, né? As crianças, elas não conseguem ficar presas em uma sala de aula durante 4, 5 horas. Isso é muito maçante para eles. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que eles aprendam, né, de forma prazerosa, brincando. Então, eu costumo sim trazer ele para o pátio, conhecer outros ambientes na nossa escola. Nossa escola é muito grande, né? Tem espaços muito especiais. E eles gostam muito disso, né? Eu inicio o meu dia cantando, com uma roda de conversa. Na roda de conversa, eu falo um assunto. Hoje vamos falar, exemplo, da cor que cada um mais gosta. E com isso, eles vão aprendendo também a escutar, a falar, a escutar. E assim eu vou desenvolvendo o dia, né, Sim. com eles. E é interessante que essas habilidades que você trabalha no ensino infantil
né, da escuta, da convivência, são essenciais lá no nosso segmento, né, Cláudio? Com certeza. Aproveitando o gancho da Leilane, o material é lúdico lá, aqui também. Porque a gente tem, por exemplo, como a gente já sabe, colocou até em podcast, a tabuada, que é uma coisa também que é uma coisa lúdica para eles no campeonato, que eles estavam até, eu falei com o André, estava pedindo tabuada no segundo semestre, campeonato, né, André? E a gente falou, não, tabuada é uma tem seu por momento ano. especial ali, E é isso, então é um material que é bem lúdico. Sim, eu percebi, professor Claudinei, que você utiliza todos os recursos ou muitos dos recursos que tem no portal SAS, né? E para além disso, você tem esse feeling, porque eu acho que é uma das suas especialidades, né? Trabalhar com jogos. E eu percebo que você usa muitos recursos e habilidades que são requeridas no material, você eleva isso para os jogos. Por que você percebeu essa necessidade? Essa necessidade vem do fato que com os jogos você consegue atrair eles de uma forma diferente, uma forma que eles se sintam mais à vontade e interessados em conseguir o resultado que a gente espera, uma forma que não seja engessada dentro da sala de aula. E é interessante que um dos recursos que o SAS traz para a gente, que eu vejo que você utiliza muito e todos os professores do Fundamental 2, é um recurso gamificado, que é o Eureka. Explica para os pais como que funciona o Eureka, por que ele é importante. O Eureka, ele é um dos componentes das notas bimestrais. E aí ele funciona da seguinte maneira, 12 questões, aí você tem as matérias específicas, são 12 questões onde você tem um tempo para fazer aqueles determinados exercícios, que é referente ao capítulo que se passou. Então, por exemplo, estamos no capítulo 12. Então, o capítulo 12 durou determinado tempo, você termina, você dá uma semana para eles realizarem a atividade referente ao capítulo 12. E aí, esse processo vai em todos os capítulos, tanto ajudando recuperando aquele que ele esquece muito, às vezes, eu não lembro. Então você fica lá batendo na tecla. Dá para refazer, dá para você tentar. Traga, se você tem dúvida, você tentou, você pesquisou, você não consegue resolver, tira uma foto, printa a tela, traz para a sala de aula que a gente resolve junto com todo mundo ali. E então, é interessante que você está trabalhando, então, a construção dessa autonomia, porque é o que o aluno vai precisar ter muito no ensino médio, não é isso? Então, você, pelo que eu percebi, você, além de trabalhar uma estratégia gamificada, você está trabalhando a construção dessa autonomia, não é que isso? é muito importante para o ensino médio, não só para o ensino médio, como para o futuro deles. Para a vida, né? Então é muito importante. A gente tenta fazer da maneira com que seja exatamente desse jeito. E agora eu quero até puxar um gancho aqui para uma mãe de aluno, que além de professor é mãe de aluno. Sim. Como é que você enxerga agora, Lê, como mãe? Você percebe o Lucas ali envolvido com essas coisas, pelo que eu percebo, ele é um bom estudante, né? Ele está sempre envolvido, engajado, responsável. Essa transição, embora não seja o nosso tema, mas um pequeno spoiler, essa transição do 5º para o 6º ano, você percebeu que ele usou esses recursos do SAS, ele foi mais atrás, como é que foi? Sim, o Lucas ele está aqui desde a educação infantil, então como mãe eu consegui acompanhar o material dele SAS até agora no Fundamental 2. E essa questão que o Claudinei, né, abordou do Eureka é incrível. Ajuda muito eles, né? E como é algo gamificado, né, ele se interessa muito por aquilo, né? Então ele fala, o professor Claudinei deu tal prazo, mãe, né, para me entregar, eu vou lá fazer. E você que vê que ele está empenhado mesmo naquilo. E essa transição foi mais tranquila do que eu esperava, né? Porque a gente, como mãe, assim, a gente fica com o coração apertado quando eles vão fazer, né? Quando vão mudar de um ciclo para o outro, porque não sabemos como que eles vão reagir, né? Mas os professores foram todos, né? Fantásticos, né? E eu sempre falo, né? O Lucas, ele tá cada dia mais evoluído, ele amadureceu muito, e eu devo isso aos professores, né? Porque faz tudo isso com muita excelência e com muita dedicação. E um ponto também que eu gostaria de
falar do nosso material, que eu acho que ajuda bastante os adolescentes, é que além deles ter essa explicação com os professores em sala, né, com toda a dedicação de todos, quando eles chegam em casa, no material tem vídeo aula, né? E eles conseguem revisar todos os conteúdos. Eu acho isso fantástico. De todos os capítulos. De todos os capítulos, com um profissional do SAS, né? Com o professor do SAS. Então, eles têm essas duas... Tem outra opção também, que eu acho isso um diferencial incrível para o nosso material. Que é legal falar que essas videoaulas são uma pré-aula. A ideia é uma pré-aula para você ir para o capítulo sabendo o básico. Mas se você falta, também ajuda. É claro que não supre o que... faltei. O professor vai estar lá para ajudar. Mas é uma ótima... É algo complementar, né? Que ajuda bastante. E o Lucas utiliza também, principalmente agora em época de prova, né? Aí ele sempre pega ali para revisar. Eu acho muito legal. Bom, eu não quero falar só da parte boa. Eu quero falar da parte que pra gente é boa porque é o norteador. Para o aluno, muitas vezes, ele não vai interpretar como tão boa, que são as avaliações SAS. Né? Eu sei que no ensino infantil, pela abordagem do ensino infantil, não se aplica esse tipo de avaliação. No F2 se aplica. Né? E esse ano ainda nós demos um passo além, porque essa avaliação era feita via portal, e nós migramos para que ela fosse feita no presencial. Eu queria que o professor Claudinei abordasse também onde ele percebe essa necessidade dessas provas serem no mundo real para os alunos, qual a importância desses conteúdos que são trabalhados e dessa forma de avaliação que o SAS traz como prova externa e nós adotamos aqui também. É importantíssimo. Por quê? Porque a prova feita em casa, feita no mundo virtual, como eles dizem, você tem como consultar, você tem... É claro que tem as suas qualidades e o seu merecimento, só que você consultando é diferente de você fazer aqui no presencial. Então é muito importante essa mudança. É claro que eles estranharam um pouco esse ano, né? Falaram, faz online, André, não sei o que. O André deve ter recebido um monte de choro aí Bastante. Relacionado. Mas é muito importante para eles começarem a acostumar e ver que lá fora o que vai se pedir não é online, sempre vai ser aonde? No presencial. Então, esse tipo de prova presencial é muito importante para eles, que começa lá no sexto e vai galgando até o final do ciclo, né? E aí começa no ensino médio, que as provas, elas têm Enem, tem muito mais coisa para fazer, né? Indo para essas considerações finais, porque hoje o podcast é muito especial. Hoje é um podcast que teremos 4 convidados. Então aqui temos 2, uma representando o infantil, um outro professor, que é o professor Claudinei, representando o Fundamental 2, e logo logo a gente tem mais 2 professores muito especiais. Eu queria que, para finalizar essa primeira parte do podcast, o professor Claudinei fizesse as considerações finais e dissesse alguma mensagem para vocês que ele acha importante. Eu agradeço pelo convite, André. É muito bacana sempre acompanhar aqui mais um podcast. Agora a gente acompanha online e agora fazendo ele ao vivo. Presencialmente. Então é diferente. E eu gostaria de dizer a seguinte mensagem para os pais, principalmente eu que fico lá toda hora mandando, olha, Eureka, Eureka, para acompanhar. Acompanha o material, acompanha se está fazendo o Eureka, que é uma coisa online, é uma coisa que é um recurso importante. Acompanhar o filho, porque é isso que importa. Para a gente, o que importa é a gente aqui dando suporte e a família dando suporte em casa, o resultado vai sair aonde a gente mais importa. É verdade. Professora Lê? Eu agradeço também pela participação. Foi um prazer estar aqui e falar um pouquinho, né, do nosso material. E para as famílias, eu desejo que vocês continuem assim, acompanhando o filhinho de vocês, participando do nosso Era Uma Vez, né, que isso é muito importante. Eu tenho certeza que cada história lida vai deixar uma marca especial na vida do filho de vocês. Muito bem, e eu acho que é um comum acordo nosso aqui, né? Que a educação, ela é bem sucedida quando há escola, família, todo mundo de mão dada, não é isso? Sim. Então, eu acho que quando a gente consegue essa galera junta, a educação ela tem muito mais êxito.
Agora, como um passe de mágica, a parte 2 desse podcast. E como um passe de mágica, estamos aqui com mais outros 2 professores. E não só professores beldades desse colégio, né? Professores que, diga-se de passagem, é bastante difícil competir em popularidade com eles, assim como os outros 2. Aqui do meu lado tem a professora Luana. André, é um prazer imenso participar desse podcast. Vamos contribuir. Professora Luana, que tem uma atuação muito forte no F1, e representando o ensino médio, temos o nosso querido e amado professor francês, o professor Arnaud. Prazer. André, muito obrigado pelo convite. Espero conseguir responder tudo aí de acordo. Maravilha, pessoal. A nossa primeira parte da conversa foi com professores do ensino infantil e do ensino fundamental 2, e agora nós trazemos o papo para um professor do ensino médio, que está lá na ponta, né, na ponta final da educação básica, e uma professora do F1 que está no meio ali, né? Então, ela pega influências diretas do que aconteceu no infantil e influencia o que vai acontecer no F2, né? Eu queria começar olhando para esse meio que é o Fundamental 1. Professora Luana, a gente sabe que o F1, né, popularmente conhecido, ele tem uma ênfase na construção desse conhecimento um pouco mais metódico para os alunos. Porque o ensino infantil ele vem de uma linha mais lúdica, que é mais envolvida em rodas de conversa, como conversamos com a professora Leilane, que é uma prática que ela faz com bastante ênfase. E quando esse estudante chega no F1, o que a gente tem que trabalhar para que ele consiga criar essas estruturas aos poucos, né, ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, para que ele chegue no F2 com uma base consolidada e principalmente, né, uma base de alfabetização que é construída e fechada no meio do F1. Como que a gente pode pensar essa educação e como você enxerga que o material consolida e ajuda a consolidar essa educação? O material do SAS é um material, na minha opinião, muito completo. E o que me chama bastante atenção é que, normalmente, as atividades elas sempre vêm elencadas com jogos, principalmente jogos matemáticos, em ciências, muitas experiências, né? E sempre tem uma proposta diferente da que está posta no livro. Então, ele sempre dá mais uma opção, um vídeo, um jogo, algo que esteja mais ali próximo das crianças. Da alfabetização, o que eu percebo é que poucas professoras necessitam de um caderno à parte, porque o material ele já traz a construção das letras, dos sons, né? Então, assim, é um material, na nossa visão, que nos ajuda muito, né? Principalmente na construção até das provas, por exemplo, o Eureka, que auxilia muito as crianças na hora de estudar para as provas, adquirir mais conhecimento. E como você concebe, então, na sua aula, essa organização? Porque eu sei que os professores do F2, eles têm uma forma de se organizar quanto ao uso do Eureka, por exemplo, que a gente falou no primeiro bloco, que é uma espécie de gamificação do conteúdo que os alunos têm no livro. Então, o aluno está no capítulo 2, por exemplo, ele tem o Eureka do capítulo 2 que gamifica aquela experiência do capítulo. Como que você, professora Luana, como professora do quarto e quinto ano, organiza isso e encaixa isso na rotina dos alunos? Então, eu faço exatamente isso. Primeiro, eu fecho o capítulo. Então, a gente vai lá, termina o capítulo, que é para o aluno ter a base. Porque se o aluno for fazer além do que foi estudado na sala de aula, pode ser que o aproveitamento não seja tão bom, né? Então, quando o aluno termina, por exemplo, agora a gente está terminando o capítulo 13, e aí ele vai para o Eureka. É quase como um reforçador, né? É um reforçador, exatamente. Agora, uma dúvida que eu fiquei. Por que professor de matemática gosta tanto de jogo? Olha, as crianças, elas, como eu disse anteriormente, elas são muito visuais. E todas as vezes que você traz um desafio para elas, isso muito através dos jogos matemáticos, que eu sou super fã, eu não deixo de fazer os jogos, eu faço questão.
quando você incita essa criança a pensar como fazer, eles ficam muito intrigados, mesmo que não seja algo tão assim de prêmios e tal. Normalmente eu tiro as crianças da sala, levo para um outro espaço, para que as crianças ali em outro ambiente consigam se inteirar ainda mais do jogo. Maravilha. E agora, pensando nas práticas do ensino médio, né? O professor Arnaud é um professor da área de linguagens, que tem essa experiência muito vasta, e eu percebo que o aproveitamento dos estudantes, em especial nas disciplinas do professor Arnaud, é um aproveitamento muito bacana. Então, isso me dá muita segurança em convidar o professor Arnaud para esse papo, porque eu vejo que as práticas do professor Arnaud está sendo muito bem revertida, né? E aí eu queria pensar, meu amigo, como que você enxerga a educação com o uso desse material? Então, eu vejo que você trabalha linguagens, e linguagens, né, principalmente no ensino médio, não é língua portuguesa essencialmente. Como é que funciona isso? E principalmente, né, a gente não gosta, e a gente não faz essa diferenciação de disciplinas, mas nos próprios vestibulares, a sua disciplina ela tem um peso especial, né? Porque os alunos que produzem as redações passam por você e passam por suas orientações. Como que você enxerga tudo isso? Como que você entende que o material favorece com que o aluno consiga galgar esse caminho de ter um bom aproveitamento até no vestibular? Bem, o material do SAS ele é um material muito completo e robusto, né? A gente até brinca, né, muitas vezes em sala de aula, que aquele material, somente por ele, eles conseguiriam muito bem passar no vestibular, sem necessariamente precisar fazer um cursinho, né? Porque o que acontece é que muitas vezes os alunos eles acabam saindo do ensino básico e vão direto para um cursinho para depois prestar o vestibular. Só que com o material do SAS a gente não vê essa necessidade porque ele funciona como se fosse, como a Luana disse, vários reforços. Sim. Né? É um livro que é dividido por frentes, né? Então, por exemplo, a gente tem gramática, interpretação textual, literatura e redação. E cada uma dessas frentes, ela vai abordar um tema específico. Por exemplo, racismo. Então a gente vai ver racismo nas 4 frentes. Então, uma frente vai reforçando a outra. É claro, cada uma pegando a perspectiva ali da área. Sim. A parte de gramática, a parte de interpretação textual, a parte de redação e de literatura. No final, todas conversam. E vai retomando nos anos seguintes. Então, o aluno chega lá no ensino médio, o 9º ano, ele funciona como se fosse uma espécie de uma revisão. É um pré-ensino médio, né? Exatamente. Do 6º, 7º e 8º. Então, no 9º é uma retomada. No 1º é como se fosse a base ali do ensino médio para que ele consiga chegar no 3º ano para fazer novamente uma revisão. Então, é um ciclo mesmo, que encerra-se e começa constantemente. E uma coisa que eu também enxergo o currículo do material do SAS, ele sempre trabalha em espiral. Uhum. Então, são conteúdos que eles esporadicamente retornam, e aí ele retorna, por exemplo, um conteúdo do Ensino Fundamental 2, retorna no ensino médio, mas com aprofundamento maior. Sim. Então, muitas vezes, isso acontece muito. Quando os alunos vêm de uma outra rede de ensino, de um outro material, muitas vezes eles se desespera um pouco e a família fica bastante atônita, por quê? Fala, nossa, André, o ensino está muito avançado. E aí eu sento com as famílias e explico. O material, ele é cíclico. O nosso currículo, ele é cíclico. Então, ele tem um determinado aprofundamento em uma determinada série ou ano, e aí isso retorna futuramente com um aprofundamento maior. Essa é a minha observação. Você percebe isso também no médio? Sim, é algo que os alunos, eles até falam assim, nossa, mas de novo? Eu falo, sim, de novo, mais uma vez, para solidificar bem, para sistematizar, né? Porque querendo ou não, por mais que a gente aprenda muito com as questões práticas do dia a dia, é necessário uma sistematização. E essa sistematização ela vem de forma natural, orgânica com o material. Não é algo imposto, colocado, que ele vai ver assim abruptamente. Sim. Que em algum momento ele já viu. Nem que seja
o primeiro princípio daquele conceito, que vai se expandindo, até fechar conforme os vestibulares pedem. E é interessante que eu observo que ali no terceiro médio, nem os livros têm a nomenclatura de terceira série do ensino médio. É uma nomenclatura de pré-vestibular. Sim. Porque você percebe, dando aula há tantos anos no ensino médio, especialmente na terceira série, o que você percebe da dinâmica desse material? Bem, ele é um material um pouco mais enxuto, ele é robusto, mas ele é enxuto em relação ao material do primeiro e do segundo ano, porque a gente tem que fazer ali sintetizar todos os 2 anos em uma única apostila. Então, ele é mais dinâmico, ele é mais rápido. A gente trabalha uma aula, né, por aula realmente, enquanto nos anos anteriores a gente trabalha por capítulos e aí a gente fica uma aula, 2 aulas, 3 aulas, dependendo do contexto, dependendo do tema. No pré-vestibular, não, é uma aula, um tema. Muitas vezes, os capítulos eles acabam se conversando, então a gente consegue até mesmo dentro de uma aula dar 2, 3, 4, fechar realmente ali toda aquela unidade, né? E é interessante porque o livro do SAS, principalmente do pré-vestibular, não somente do pré-vestibular, mas do Fundi 2 também, nas orientações pedagógicas que eles trazem para o professor, eles trazem outras visões que fogem da caixinha. Né? Então, por exemplo, na gramática, ele vem com uma perspectiva mais linguística. E aí ele explica o porquê você pontuar aquela parte, aquele tema pela linguística, mas também dá a partir da norma padrão. Então é algo bem interessante que eu nunca vi em outros materiais, porque geralmente fecha-se muito, né, naquele mundo da gramática, ou numa interpretação única, ou no modelo de redação. No material do SAS a gente tem algo mais, digamos assim, perto realmente do que a sociedade é. Maravilha. Professora Luana, eu enxergo da seguinte forma. O ensino fundamental 1, primeiro ano, segundo e terceiro, trabalha ali muitas questões e até outras disciplinas também favorecem para que os alunos tenham o ciclo de alfabetização concluído. Sim. A sua especialidade são os 4º e 5º anos. O que você enxerga como essencial, e uma das questões também que o material oferece, que você percebe que oferece, para que esse estudante faça esse salto para o 6º ano. Essa mudança de ciclo que tanto os amedronta, às vezes até as famílias. Como você enxerga essa preparação ocorrendo ali com os seus estudantes? Sim, nós trabalhamos dentro de uma engrenagem. Então, as professoras se conversam, a gente vai acreditando em cada caso, né? E através não só da língua portuguesa, mas o pensamento matemático também, ele está muito atrelado às questões ali do livro, dos jogos, do Eureka, dos livros que são extras, porque eles têm também. E normalmente, a partir do 3º ano, a criança já chega no quarto alfabetizada, lendo, escrevendo, às vezes com alguma dificuldade, porque isso é muito natural, mas a grande maioria já vem encaminhada. Maravilha. E aí, para a gente seguir para esse encerramento, infelizmente, porque é um assunto que dava muito pano para manga, eu queria que, professor Arnaud, você trouxesse de uma forma sintética qual a sua mensagem, o que você pensa para a educação e o que você acha que contribuiria muito com os nossos estudantes para que eles tivessem um melhor aproveitamento ou até mesmo um maior aproveitamento nas disciplinas e no sistema de ensino. O que você pensa sobre? Bem, eu penso que o estudo ele é coletivo, mas não somente, né? Às vezes você se pegar um pouco reflexivo ou se fechar mesmo no seu mundinho para estudar, vale muito a pena. Ainda mais se você focar e utilizar o livro pré-vestibular do SAS como uma ferramenta, né? É algo que com certeza no futuro aí dará grandes frutos. Maravilha. E professora Luana, como você pensa, seguindo nessa mesma linha da pergunta para o professor Arnaud, como você pensa
que a educação ela pode ser bem consolidada e bem estabelecida no Fundamental 1. Como você enxerga isso? Para mim, André, acho que não só para mim, mas para muitos outros professores, a família é muito essencial. E nós percebemos que todas as vezes que a criança é bem assistida pela família, o rendimento na sala de aula dela é muito maior. Então, assim, na minha opinião, né, escola, família, todo mundo tem que se unir, né? Assim como diz um provérbio africano, né? É necessário uma aldeia inteira para se educar uma criança. Então, quando tudo isso está bem organizado, a criança vai muito bem. E eu posso fazer uma provocação? Posso fazer, meu diretor artístico, uma provocação? Professor Arnaud, essa mesma participação da família que a gente vê tão presentes no ensino infantil, Fundamental 1, começa a se perder ali no F2. Como que é isso no ensino médio? Acontece? Rola? Muito. A falta da participação da família realmente no ensino médio é um fator muito preponderante, porque muitas vezes eles ficam desassistidos, né? E ter a família próxima a eles seria algo, como a professora Luana mesmo disse, eu acho que um ponto de encontro, né? Às vezes eles se sentem até um pouco, não deixados de lado, mas agora eu sou mais ou menos adulto, então eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas, e não é assim, né? A gente acaba virando até um apoio emocional para eles, né? Então, eu acho que realmente essa congregação, né, entre família, escola e alunos seria o caminho ideal para que eles alcançassem o sucesso. E é engraçado que a gente falou a mesma coisa na primeira parte, vocês não estavam aqui, a gente não combinou, né? Essa ideia de participação de escola e família dá muito fruto. Sim. E a impressão que temos de que no ensino médio eles não precisam da gente, na verdade é o contrário. É a faixa de idade que eles mais precisam do nosso apoio. Então não é porque o estudante já muitas vezes está com 18 anos que ele tem as ferramentas necessárias emocionais para subsistir na sociedade como a nossa. O apoio familiar é muito importante. Então, acho que para encerrar esse podcast, o apelo que fica aqui é a participação das famílias, né? Não só em reunião de pais, não só nas reuniões em que convidamos as famílias a participarem, que não seja de cunho pedagógico, às vezes de uma formatura, de algo do gênero, mas o empenho das famílias em olhar no olho desse estudante, seja do primeiro ciclo ao último ciclo da educação básica, e enxergá-lo realmente, não só vê-lo, mas enxergá-lo a ponto de identificar as fragilidades, identificar as necessidades, porque isso contribui muito para que ele tenha uma educação exitosa. Então, eu acho que se a gente pudesse deixar uma mensagem aqui, pelo menos de minha parte, seria essa. E finalizando esse papo enriquecedor, nós tivemos um tempo de muita conversa, um tempo de muitas reflexões, e esse papo daria para muito mais tempo. Reitero, coloca aí, comenta, curte o vídeo, sugira temas, que a gente vai trazer esses temas à tona, e eu acho que vai ser muito importante a participação de vocês, porque esse foi mais um Grilicast!